Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, disciplina Língua Portuguesa, e vamos dar continuidade aí aos nossos estudos referente ao discurso direto e ao discurso indireto. Na aula anterior eu já mencionei para vocês aí algumas características. Mostrei ali alguns exemplos de como que nós identificamos um discurso direto e como que nós identificamos o discurso indireto. Agora nós vamos verificar novamente esses pontos, utilizando aqui um texto um pouco mais longo, para que nós possamos aí fazer essas conexões e perceber melhor a diferença de um discurso direto para um indireto. Somente relembrando, o discurso direto, o narrador ele se coloca ali como personagem e ele estabelece um diálogo. E para que um diálogo seja estabelecido, é necessário que seja utilizado alguns sinais de pontuação. Por exemplo, 2 pontos e travessão. Em discurso direto, a predominância ali da primeira pessoa do singular ou da primeira pessoa do plural. Vamos relembrar quais são elas? Eu, primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular. Ele ou ela, terceira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. Eles ou elas, terceira pessoa do plural. Por que aqui é a primeira pessoa do singular? Porque, como o autor ele se coloca no lugar do personagem, então ele tem que escrever como se o próprio personagem estivesse falando. Então, notem aqui. Eu tenho o discurso direto que se dá por meio de um diálogo. Então, a primeira sílaba, para que nós não venhamos a confundir, discurso direto, diálogo e indireto, é quando o autor ele somente quer explicar os pensamentos de um personagem, como, por exemplo, explicar uma conversa que ocorreu entre algumas pessoas, ou seja, a essência daquele pensamento. Mas vamos perceber melhor aqui. Verifiquem aqui que esse texto eu tenho características de um discurso direto, porque eu tenho aqui os 2 pontos, tenho o travessão, que é uma marca textual para indicar o diálogo de um personagem, tenho a Maria Lúcia, a Joana e a Helena, e novamente a Joana, extraído aí de um texto chamado A Fuga. Vamos ler aqui o contexto para que possamos entender o que está ocorrendo. A Maria Lúcia diz: calma, Renata, primeiro a gente se instala aqui. Daí vem a Joana: minha mãe vai ficar muito nervosa. Logo após vem outra personagem, a Helena: e não é isso que a gente quer? Aqui é uma pergunta. Quando eles ficarem bem velhos, eles quem? Se ela falou da mãe aqui, então está falando dos pais. E não é isso que a gente quer? Quando eles ficarem bem velhos, a gente telefona e exige respeito. Daí entra a Joana: vou telefonar agora. Então, aqui o narrador ele se preocupou em estabelecer um diálogo entre os personagens. Agora, ele somente vai desejar explicar a fala desses personagens. Então, para isso, ele vai utilizar a terceira pessoa e vai transcrever esse acontecimento aqui somente como se estivesse relatando para alguém tudo o que aconteceu. Então, vamos verificar como que nós fazemos agora o discurso indireto. E vocês vão verificar que alguns conteúdos que nós vimos no bimestre anterior, como tempo verbal, modo verbal, advérbio, ajuda bastante a nós realizarmos essa construção de sentido sem alterar o que aconteceu. Então, nós estamos fazendo aí uma reescrita. Olhem aqui. Então, primeira ação. Maria Lúcia disse: calma, Renata. Então, vamos lá. Vou colocar aqui primeiro Maria Lúcia. O que a Maria Lúcia fez? Ela pediu o quê? Calma. Para quem? Para Renata. Maria Lúcia pediu calma para Renata. Essa é a primeira ação. Então, aqui é como se o autor estivesse explicando o que aconteceu nesse diálogo. Maria Lúcia pediu calma para Renata e depois ela fez o quê? E disse
que, olha o que aqui, que é a conjunção, e disse que primeiro a gente quem? Renata e Maria Lúcia. E disse que primeiro elas se instalariam. Aqui é um advérbio de lugar. E disse que primeiramente elas se instalariam ali. Por que ali? Porque como o autor aqui ele está contando sobre essa conversa, então ele não vai ficar aqui, porque o autor não está aqui. Então ele vai mencionar onde que elas, a Renata e a Maria Lúcia, estavam. Então ele vai falar ali. Vamos dar continuidade. Maria Lúcia pediu calma para a Renata e disse que primeiro elas se instalariam ali. Daí qual que é a próxima ação? Joana. Joana, ela disse alguma coisa, certo? Disse que sua mãe iria ficar muito nervosa. Então, olhem só, que eu estou contando, o narrador ele se coloca em posição de um pensador, contando o que aconteceu acima em forma de diálogo. Maria Lúcia pediu calma para Renata e disse que primeiro elas se instalariam ali. Joana disse que sua mãe iria ficar muito nervosa. Daí entra quem na história? Helena. Então, já que nós já conseguimos identificar até aqui, eu vou apagar essa parte para que nós possamos aí continuar o restante. Vejam aqui. Maria Lúcia pediu calma para Renata e disse que primeiro elas se instalariam ali. Joana disse que sua mãe iria ficar muito nervosa. Quem que entra agora? Helena. Helena. Olha só o que a Helena fez. E não é isso que a gente quer? Isso não é uma pergunta? Então, Helena perguntou: se não era isso que elas queriam. Elas quem? Maria Lúcia e a outra personagem, Joana. Helena perguntou se não era isso que elas queriam. Agora, quando? Daí eu posso colocar em seguida. Em seguida, ela disse: se seus pais. Em seguida, ela disse. E o que ela disse? Ela disse que somente quando seus pais ficarem mais velhos, telefonariam. Somente quando seus pais ficassem mais velhos, telefonariam e exigiriam respeito. Então vamos ler novamente a ação. Maria Lúcia pediu calma para Renata e disse que primeiro elas se instalariam ali. Joana disse que sua mãe iria ficar muito nervosa. Helena perguntou se não era isso que elas queriam. Em seguida, disse que
Somente quando os pais ficassem mais velhos, telefonariam e exigiriam respeito. E o que a Joana fez? Joana disse que iria ligar agora. Não, iria ligar naquele momento, pois como é o autor contando um fato, então ele não fala agora, ele fala naquele momento. Então é importante prestar atenção no ali, no agora, no ontem, no hoje, que eles vão estabelecer ali linhas diferentes, ok? Então, travem, pausem essas informações aí, copiem esses dados que nós fizemos o quê? Do discurso direto nós passamos para o discurso indireto. Então, notem aí as informações. Diálogo, discurso direto. Quando o autor conta sobre o que os personagens conversaram, discurso indireto. Nos vemos então em uma próxima aula em que falaremos do discurso indireto livre. Por enquanto, pesquisem mais a respeito aí dessas informações do discurso direto e indireto. Nos vemos em uma próxima videoaula. Cuidem-se e até mais.